para vocês olharem para cá. Tô brincando, né? Boa noite para todos. Graça e paz, meus queridos. Vamos ficar de pé. Quem está feliz, diga amém. Então cumprimenta aí quem está do seu lado, tá bom? Vamos ter esse momento, um minuto aí para a gente cumprimentar a pessoa mais próxima de nós, com alegria, com sorriso. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Deus. E eu creio que Deus tem coisas novas para nós. Você crê nisso? Amém, queridos? Glória a Deus, né? Com certeza Deus tem coisas boas para nós nesse culto. Quero ler aqui um texto da palavra de Deus, para nós darmos aqui a abertura, Provérbios, capítulo 16, verso 3. Eu acredito que nós temos na projeção, para ficar mais fácil na linguagem, tá bom? Mas se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar aí onde você está. Provérbios, capítulo 16, verso 3, que diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha só que palavra maravilhosa que nós acabamos de ouvir, pois está dizendo consagrar ao Senhor. O que é consagrar ao Senhor? É entregar a Deus. É entregar ao Senhor tudo que você faz, tudo. Não é só o momento aqui, esse ambiente de igreja, mas tudo que você vai fazer na sua casa, no seu trabalho, a consagração, a entrega diante de Deus, ela é muito importante. Porque é dessa forma que Deus vai conduzir todas as coisas. Quantos aqui querem ser conduzidos por Deus? Amém, queridos? Eu creio que todos nós queremos ser conduzidos pelo Senhor. E da mesma forma, este culto, é Deus que tem que estar no controle. Porque cada um entrou aqui de um jeito, de uma maneira, com um sentimento no coração, com expectativas diferentes, né? Alguns entraram alegres, outros talvez vão entrar tristes. Enfim, há um mundo aí de sentimentos, de sensações. Mas o mais importante para a gente entender é consagrar ao Senhor. Deus, aqui está a minha vida, esse culto, o pastor, o louvor, as orações. Que o Senhor nessa noite fale ao nosso coração. Quantos aqui querem ouvir a voz de Deus? Amém, queridos? Então feche seus olhos, vamos falar com Deus nessa noite, vamos consagrar ao Senhor tudo que nós vamos fazer aqui, para que de forma especial Ele venha falar, manifestar o poder dEle nas nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, em Tua presença aqui estamos reunidos, Senhor, nesta noite. Nós te agradecemos por esta oportunidade, este privilégio, ó Deus, de estarmos aqui reunidos na sua casa. Obrigado pela vida dos irmãos que se dispuseram a estar aqui como família, que entende, ó Deus, esse privilégio de estarmos em comunhão uns com os outros, Pai. E neste exato momento nós consagramos ao Senhor as nossas vidas. Nos rendemos a Ti, nos entregamos ao Senhor, para que a Tua vontade prevaleça sobre os nossos corações. Senhor, conhece, Pai, o coração de cada um que entrou aqui neste lugar, quais são as necessidades dos Teus filhos, o que cada um precisa ouvir, levar para a sua casa o recado do Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha nos conduzir nesta noite. Assim como foi falado nesse versículo, que tudo que nós consagramos, seremos bem-sucedidos. Então, ó Deus, toma tudo que somos, tudo que temos nas Tuas mãos, para que o Senhor assim faça a Tua vontade nas nossas vidas. Queremos ouvir a Tua voz, Pai, esta noite. Ó Deus, que o Espírito Santo tenha liberdade de agir aqui neste lugar. Que não haja impedimentos, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Quantas vozes neste mundo nós ouvimos que talvez impedem o agir e o escutar da voz do Senhor. Mas nesta noite, Pai,
nós queremos dar ouvido somente à voz do Espírito Santo. Não permita, Senhor, nada tirar a nossa atenção, Deus. Que o nosso coração, os nossos ouvidos, a nossa mente esteja voltada para o Senhor. E eu tenho certeza que nesta noite todos nós seremos tocados pelo Teu Espírito Santo, pelo Teu poder, pela Tua graça e a Tua misericórdia. Consagramos a Ti, Pai, este culto e as nossas vidas com o perdão dos nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode aplaudir ao Senhor? Vamos louvar a Deus. Graça e paz, igreja, amém? Nós vamos louvar ao Senhor nesse dia em que o Senhor nos preparou. Nós cantamos sobre a graça, a maravilhosa graça do Senhor sobre as nossas vidas. Você que é livre para louvar e bendizer ao Senhor, que você encha aí seu coração de alegria e se alegre conosco na presença do nosso Deus nessa noite. Vamos lá? Maravilhosa graça.
Obrigada, Jesus, pelo teu sangue que nos livra, nos liberta. Amém? Nós somos livres pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Amém. Nosso Deus é poderoso. Essa canção diz que Ele não falha. O Senhor, Ele é sempre presente em nossas vidas. O nosso Deus, Ele jamais falha. É nesse Deus em que confiamos, é esse Deus em que servimos. Amém.
Aplauda ao Senhor. Irmão, se é para Deus, faça mais bonito. Vai, Ele merece, Ele é digno de todo louvor. Adore a Deus, adore ao Senhor. Você não está no estádio de futebol, você não está aplaudindo a homens no teatro. Você está exaltando o nome de Deus. Exalte ao Senhor. Você veio aqui esta noite para isso, para adorar a Deus, para exaltar o nome do Senhor. Amém, igreja? Amém, queridos? Aleluia. Às vezes a gente precisa entender o lugar e o ambiente que a gente está. Eu já falei isso e a verdade é essa. Nós estamos diante de um Deus que é todo poderoso. Será que a gente não pode aplaudir o nosso Deus que nos salvou? Será que a gente não pode aplaudir o Deus que perdoa os nossos pecados todos os dias? Será que a gente não pode aplaudir o Deus que nos sustenta, que guia as nossas vidas? Eu estava vindo para cá e eu acompanhei um trechinho do jogo de futebol. Domingo é conhecido, né, como jogo de futebol. Estava jogando São Paulo e Flamengo, não é isso? E aí eu já fui torcedor fanático. Para quem não sabe, vou contar um pouquinho aqui desse detalhe da minha vida. Eu já fui torcedor fanático de ir no estádio de futebol, me envolver com torcida organizada. Irmãos, eu não sei se você já foi ou não, mas eu vou te dizer uma coisa. Até arrepia. Você está lá no meio da torcida, até arrepia a maneira, o jeito que as pessoas torcem por um time de futebol. Como eles dão a vida por aquilo. Como eles, nesse sentido, como eles dão a vida, no sentido que, às vezes, antes de ir para o estádio, ou depois do jogo, da partida de futebol, eles até brigam pelo time. Vocês sabem disso. Amanhã, com certeza, no programa aí de esportes, infelizmente, talvez a gente vai ter até a notícia de alguém que foi maltratado, que foi espancado e talvez, espero que não, mas até morto por um time de futebol. Agora, a gente tem que entender que nós estamos, no bom sentido, em outro nível. Nós cantamos aqui maravilhosa graça, que eu e você não merecíamos, e Ele nos salvou. Eu estou aqui na primeira fileira de banco, não sei, mas vamos dizer assim: como é que você adorou a esse Deus? De qualquer jeito? Maravilhosa graça, seu amor que não falha. E lá o time de futebol, vai São Paulo, vai Corinthians, vai Palmeiras, para o palmeirense não ficar triste, né? Então, vai. Tem gente que fica até rouca. Aí a gente que é um povo santo, separado, salvo por Deus, maravilhosa graça, seu amor que não falha. Que Deus é esse que você serve, meu irmão? Nosso Deus é poderoso. A outra música que a gente cantou, né? Poderoso, ó, momento de intercessão. Aí às vezes eu fico pensando assim, eu estou falando a partir de mim, né? Tire as suas conclusões. Aí Deus está lá para ser adorado e Ele é digno da minha e da sua adoração. Aí a gente canta, nosso Deus é poderoso. Aí a gente vai na maior cara de pau, que não adora a Deus como deveria,
Deus, ouve a minha oração, eu preciso desse trabalho amanhã. Eu preciso pagar essa conta amanhã. Eu preciso dessa cura. E às vezes nem adora a Deus como deveria. Eu estou falando de expressões corporais aqui não. Mas a gente precisa entender, queridos, que se você saiu da sua casa, você veio adorar a Deus. Você veio entregar o seu melhor, abrir a sua boca e cantar ao Senhor, expressar a sua adoração. Você não está cantando para o pastor e nem para nenhum músico aqui. Nós estamos cantando para Deus. Você não está vendo Ele, mas você sente Ele no seu coração. E através do seu momento de adoração, você acredita que Ele está recebendo o seu louvor. Amém, igreja? Você está com um problema? Você está com uma necessidade? Deixa eu te lembrar. O apóstolo Paulo e Silas, eles estavam na prisão adorando a Deus. Eles estavam presos. Eles estavam amarrados, algemados. E com certeza tinham apanhado. Naquela época talvez levaram até algumas chicotadas. Mas diz a palavra que eles adoravam a Deus. E aí a gente, nesse conforto que temos de bateria, de baixo, de guitarra, de teclado, de violão, de microfone, de vozes, às vezes a gente não tem a capacidade de abrir a nossa boca para adorar a Deus. E Paulo e Silas, eu acho que nem... Fala aí, Samuel, você que trabalha nessa área. Um instrumento aí, bem antigo aí. Lembra aí, peguei você de surpresa. Cítara. Quem conhece cítara? Hã? Alaúde. Quem conhece esses instrumentos difíceis aqui que ele falou? Nem isso os camaradas tinham. Nem isso Paulo e Silas tinham. Mas diz a palavra que eles louvavam a Deus. Meu irmão, o que você veio fazer aqui hoje? Qual é o propósito da sua vida, querido? Você veio adorar a Deus. Você veio expressar sua gratidão. Porque amanhã, segunda, terça e por aí vai, você vai ter desafios. E aí não tenho dúvida nenhuma que você vai pegar e vai falar: Deus me ajuda. Lá na quarta-feira, meados de quinta-feira, quando surgiu o problema, aí você: Senhor, me dá sabedoria nesse problema. Só que às vezes, quando é um tempo da gente estar reunido aqui para adorar, para expressar, fazer o nosso melhor, como é que está sendo a nossa adoração, queridos? Como é que está sendo a expressão do meu louvor, da minha gratidão a Deus? Eu não sei. Deus colocou isso no meu coração para dividir com você. E todas as vezes que eu vier na igreja, eu quero fazer o meu melhor. E você, querido? Você quer fazer o seu melhor ou o seu pior para Deus? Você quer expressar a sua gratidão, a sua adoração? Então faça o seu melhor. Faça o seu melhor. Porque Deus, quando Ele faz um milagre na sua vida, não é pela metade. Porque Deus, quando te instrui, quando você precisa, Ele não deixa você sozinho. Mas a gente, como ser humano, né? A gente faz tudo mais ou menos. Não. Deus não merece isso. Se é para cantar, vamos cantar. Se é para aplaudir, aplauda o Senhor. Se é para glorificar, abra sua boca e glorifique o nome de Deus. Se é para levantar as mãos, levante. Porque nós estamos na presença daquele Deus, dessa última canção, que é poderoso. Entenda isso, queridos. Eu só quero que nós possamos entender que estamos diante de um Deus
poderoso, poderoso. Entregue o seu melhor para Deus. Faça o seu melhor para o Senhor. Está cansado? Então senta. Está desanimado? Então senta. Mas se é para fazer o que nós viemos fazer, vamos fazer o nosso melhor. Posso ouvir um amém, igreja? Vamos fazer o nosso melhor, porque é para Deus, é para o nosso Deus. Eu vou pedir para o louvor dar mais uma oportunidade da gente louvar a Deus mais uma vez com essa última canção, tá? Depois nós vamos orar. O irmão Lázaro vai nos conduzir em oração. Então vamos ter mais uma oportunidade para louvar a Deus. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falhará, Ele nunca falha. As vozes ressurgir. Nosso Deus é em seu nome, em seu nome, porque o nosso Deus é poderoso, é poderoso. Ressurgiu, a morte venceu. Nosso Deus é poderoso. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós temos aqui alguns pedidos de oração e eu quero colocar aqui para os irmãos. O Joás Henrique, que fez uma cirurgia. A irmã Lúdia, né? O Arnaldo, que vai fazer uma operação amanhã, né? E eu trouxe a irmã aqui que ela vai dar um testemunho, né? Vou entrar em detalhes, só vou dar um agradecimento por enquanto, porque a batalha ainda não terminou. Boa noite, amada igreja. A paz do Senhor. Eu não vou entrar em detalhes, porque a batalha ainda não terminou, mas o pior já passou. O meu filho já fez a cirurgia, foi uma cirurgia muito complicada, mas o nosso Deus estava com ele e continua com ele. E de amanhã para depois, ele já vai sair da UTI. E eu estou muito feliz, quero agradecer a minha amada igreja pelas orações, os dois pastores, a minha amada aqui, que me deu muita força também, e os demais.
demais aqueles que não oraram, mas podem continuar orando. Mas eu quero agradecer a todos pelo privilégio de vocês me darem essa alegria. Eu estou muito feliz pelo que meu filho já passou, mas ele está bem. Um filho meu foi visitar ele agora à tarde, mas a minha nora, e vieram de lá muito felizes. Então, a médica falou que de amanhã para depois ele já sai da UTI. Obrigada, amada igreja. Que Deus abençoe a vocês todos. A Bíblia, ela fala de uma mulher que clama a Deus, uma mulher que era cananeia. E ela começa a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí, Jesus não ouve, não atende aquela mulher. E aí aqueles discípulos que estavam ouvindo ali começam a falar: Senhor, ouve aquela mulher, faz alguma coisa. Sabe que aqueles discípulos eram intercessores por aquela mulher. E eu quero te pedir, seja intercessor. Se você não tem um pedido para você direto, então peça a Deus por esses nomes que nós colocamos aqui. Faça o papel de intercessor nesse momento. Peça para Deus agir com um milagre, com a ação de Deus sobre a vida dessas pessoas. Joás Henrique, Dona Lúdia, o Arnaldo e tantos outros que precisam de oração. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque sabemos que tu és poderoso, tu és o único, é o Senhor sobre todas as coisas, é médico dos médicos, é aquele que traz, Senhor Deus, de volta aquele que estava longe. Ó Pai, toma nas tuas mãos a cada pedido, a cada oração, a cada pessoa que aqui está, porque sabemos que o Senhor Deus não está com os seus ouvidos agravados, não está, Senhor Deus, alheio ao teu pedido, por mais que você tenha passado dias longe e tenha ouvido e tem clamado e tem pedido, mas não está ouvindo. Aquela mulher cananeia, ela clamava, ela pedia: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia, e ela não ouvia um sequer palavra do Senhor sobre aquela situação. Talvez você tenha passado dias, talvez você tenha passado meses, talvez você tenha passado anos e Deus não tem te respondido. E eu quero te dizer: há alguém, há um intercessor aqui nesta igreja que tem orado por você, que tem cuidado de você. Seja intercessor agora, peça para Deus, para que Deus possa agir sobre a tua vida, sobre a vida daqueles que estão ao teu lado. Muitas das vezes as pessoas sentam ao teu lado e você não pergunta para ele o que é que ele precisa, mas o Senhor Deus sabe. Então interceda aí para o teu irmão que está ao teu lado, para a tua irmã que está ao teu lado. O Senhor Deus cuida de cada um de nós. Oh Pai, toma cuidado da mão, Senhor Deus, do cuidado do Joás Henrique, que participou, Senhor Deus, de uma cirurgia. Da Lúdia, Senhor Deus, toma nas tuas mãos. Tu sabes e tu conheces todas as coisas. Oh Deus, do Arnaldo, que vai passar por uma cirurgia, e é o Senhor que cuida de todas as situações, seja do hospital, seja dos médicos, seja de todos que ali estão. Coloca a tua mão, Senhor. Agora eu lhe peço pela vida deste que está aqui. Talvez você esteja aqui e está precisando de uma mão poderosa de Deus. Coloca a tua mão aí aonde está doendo, coloca a tua mão aonde é, e o Senhor Deus haja sobre ti, haja sobre a tua vida, haja sobre a tua saúde, haja sobre a tua vida. Oh Pai, lembra daquele relacionamento, lembra daquele que foi e que não voltou mais. Talvez seja filho, talvez seja filha, talvez seja o esposo, talvez seja a esposa que não quer mais saber. Oh Pai, em nome de Jesus, o relacionamento aqui é relacionamento direto contigo. Por isso, Pai, nós te pedimos, haja tua poderosa
poderosa mão sobre essa situação. Traga o filho de volta, traga a filha de volta, traga o esposo de volta, traga a esposa de volta. Senhor Deus, ó Pai, toma nas tuas mãos aquele que saiu por causa de uma droga, aquele que saiu por causa de um vício, aquele que saiu porque, Senhor Deus, brigou com alguém, porque se separou. Ó Pai, em nome do Senhor, a tua mão é poderosa. Nós cremos, Senhor Deus, no sangue de Jesus, que tira todo o pecado do mundo, que faz, Senhor Deus, as coisas, Senhor Deus, voltarem ao lugar. Toma, Senhor, nas tuas mãos e traga de volta, Senhor. Não do mesmo jeito, não da mesma maneira, mas da maneira correta diante de Ti, Senhor. Pai, faz, Senhor Deus, o nosso eu. Faz, Senhor Deus, a nossa atitude. Faça, Senhor Deus, os nossos planos. Os nossos planos não são nada diante de Ti. Talvez você tem planejado sobre a tua questão financeira, sobre os teus pagamentos, sobre as tuas dívidas, sobre aquilo que você vai fazer. Eu quero te dizer, coloca primeiro na mão do Senhor e Ele tudo fará. Talvez você tenha dito, Senhor Deus, eu vou usar a minha inteligência, eu vou usar o meu braço, eu vou naquele banco, eu vou naquele gerente, eu vou naquela situação. Vai primeiro no Senhor. Vai primeiro naquele que pode todas as coisas. Vai primeiro naquele que é e é o único autor e consumador da nossa fé. Aquela mulher, ela ouviu de todos ali, e o Senhor Deus ainda não quis dar resposta para ela. Diz a ela que o Senhor Deus tinha que dar primeiro aos que eram seus, e não aos cachorrinhos. E muitas das vezes, eu e você chegamos na casa do Pai, para ouvir uma palavra, e hoje o Senhor vai falar comigo, e hoje o Senhor vai dizer isso, e você sai daqui com uma palavra que não era aquilo que você queria ouvir. E você sai de uma palavra daquilo que não era para aquilo que você queria sentir. E você sai daqui dizendo, hoje eu não vou. Hoje o Senhor não quer falar comigo. Eu vou reclamar, eu vou falar. Mas aquela mulher, depois de ter ouvido isso, depois de ter ouvido uma palavra tão dura como aquela, ela disse, sim, Senhor, eu sou. Eu me humilho ao ponto de me achar a pior pessoa deste mundo, mas eu estou aqui para te adorar. Eu estou aqui para te adorar. Independente se eu tenho a resposta do sim, independente se eu tenho a resposta do talvez, independente se eu tenho a resposta do não, eu estou aqui para te adorar, porque o Senhor Deus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor é poderoso para agir sobre a minha vida, para fazer de qualquer forma, seja o agora, seja o hoje, seja o amanhã. O Senhor é poderoso. Por causa da adoração daquela mulher, por causa de ela estar por inteiro naquele lugar, Jesus mudou até o semblante, mudou até a atitude, mudou aquilo que ela não iria ter. Talvez você não está tendo, porque só está reclamando, só está murmurando, só está achando que Deus não faz agora, porque a gente é do 1, 2, 3 para fazer as coisas. Mas o Senhor Deus é o Senhor que faz no tempo dele, no tempo do Senhor para a sua vida. E esteja pronto, meu amado, para quando ser o teu tempo, você também reconhecer e saber que é Deus que fez. Porque muitas vezes recebe, mas não reconhece, não agradece, não fala aquilo que tem que ser com Deus. E o Senhor Deus sabe muito bem o coração que nós temos, um coração que deve ser agradecido, mas muitas das vezes somos um coração de murmuradores, que mesmo recebendo, ainda acha que é pouco aquilo que Deus faz. Oh Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor Deus nos reconhece, nos sabe como nós somos e tem ideia muito maior do que aquilo que eu e você pensamos ou agimos. O Senhor Deus nos conhece, meu amado, pois Ele é Deus te dando sim, Ele é Deus te dando talvez, Ele é Deus te dando não, mas Ele é Deus na sua vida. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque, Senhor, no final dessa história,
Aquela mulher, ela recebeu um sim de Deus. Talvez você aqui nessa noite possa dizer: Senhor, hoje é meu sim. Hoje eu quero receber o meu sim. Está doendo? Faz muito tempo. Já aconteceu várias coisas. Eu chego aqui sem forças. Eu chego aqui sem condições. Mas o meu Deus hoje é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós queremos, porque o nosso Deus hoje vai me dar o sim na minha vida. Eu creio nisso. Você crê nisso? Então aplaude ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Antes de se assentar, dá um abraço a quem está do seu lado, mais uma vez. Eu sei que alguns chegaram depois do primeiro momento, então faça isso cumprimentando o seu irmão, sua irmã, nessa noite. Amados, nós vamos entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas, tá bom? Nesse momento. E se você veio preparado para isso, você pode sair do seu lugar. E no momento do louvor, você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta. Lembrando que também lá atrás nós temos a maquininha, se for mais fácil para você, você possa passar aí, né, o cartão, fazer o Pix, aquilo que for mais confortável para você, tá bom? Nós, como igreja, também queremos facilitar para você esse momento, então veja o que é mais favorável para você entregar na casa de Deus. E eu quero deixar aqui então um texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, que diz assim: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Amém, igreja? Então a palavra do Senhor, ela já está deixando clara que se nós amarmos o dinheiro mais do que a Deus, nós teremos problemas. Nós teremos dificuldades. E quando nós falamos de dízimo e oferta na igreja, é para que você tenha a sensibilidade de entender que nós estamos aqui para amar mais a Deus, o reino de Deus, do que as coisas desse mundo. O dinheiro é necessário para a gente comprar o alimento, para a gente comprar uma peça de roupa, para a gente pagar as nossas despesas, mas Deus, Ele não quer que a gente ame essas coisas. Porque tem pessoas que às vezes trabalham o mês inteiro, o ano inteiro, e gasta só com coisas dessa terra. Não tem nada de errado. Gaste o seu dinheiro aonde você quiser. Quer viajar, viaja. Quer comprar coisa para sua casa, compre. Mas não faça dessas coisas maiores do que as coisas de Deus. E quando nós falamos do dízimo da oferta, é justamente para a gente avaliar o nosso coração. Como eu disse, às vezes a gente gasta R$500, e eu não estou exagerando não, porque há pessoas que gastam R$500 numa refeição, num jantar. E às vezes, queridos, eu vou no extremo, o ano inteiro não dá R$2 na obra de Deus. Então alguma coisa está errada. Alguma coisa a gente precisa rever, né? Essas coisas do mundo é necessária? Sem dúvida. Mas não se esqueça, não é o pastor Rodrigo que está falando, é a Bíblia. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É daí que vem outras coisas, né? E aí algumas pessoas, como diz aqui o texto, por cobiçarem o dinheiro, porque tem gente que tem e quer ter mais.
E quer ter mais, e quer ter mais. Aproveitando, não tem nada de errado de você fazer um planejamento financeiro. Você usar uma palavra, né, como as pessoas dizem, fazer o pezinho de meia aí. Não tem nada de errado, você tem que fazer isso, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Mas a Bíblia está dizendo assim, olha, por cobiçarem, por quererem, acharem que o dinheiro é tudo nessa vida, desviaram-se da fé. Fizeram do dinheiro algo maior do que a fé em Deus. Por quê? Porque elas estão achando que o dinheiro que vai cuidar delas. Quem é que deu o ar para você respirar nesse dia? Foi o seu dinheiro ou foi Deus? Quem é que te deu saúde para você estar aqui? Foi o seu dinheiro ou foi Deus? Foi Deus. Se você pensar diferente disso, você precisa ajustar os seus pensamentos. Porque eu creio que o nosso respirar, a vida que nós temos, não foi o meu dinheiro, não foi o seu dinheiro, foi Deus que te deu a vida. Então aqui esse texto está dizendo o quê? Se desviaram da fé. E aí não fica só nisso não. Se atormentaram com muitos sofrimentos. Irmãos, o amor, o dinheiro só estraga a nossa vida. Mas o amor a Deus e as coisas de Deus nos edifica. Então pense sobre isso. Se você não pode dar o dízimo por alguma situação financeira, ore a Deus. Peça ao Senhor que te ajude a administrar a sua vida financeira. O cristão, às vezes, ele peca porque ele não administra certo as coisas, né? Peça a Deus sabedoria. Se Deus assim permitir, a gente vai trazer aqui palestrantes para a gente, né, assim, de modo geral, saber administrar os recursos que nós temos. Isso é importante nos dias de hoje, irmãos. Mas o dinheiro, ele nos leva a muitos sofrimentos. Então não só rouba a nossa fé, mas leva a gente a outras coisas também. Pense nisso. Se você não está dando o seu dízimo, a sua oferta, por negligência, aí você precisa conversar com Deus melhor. Eu não vou dar porque eu não quero, porque isso, porque aquilo. Então você precisa ajustar o seu coração. Peça a Deus, Deus, me dá sabedoria para entender essa área espiritual. Porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro, irmãos. Então, esse momento é um momento de adoração também. É um momento de entrega, de agradecimento, de você falar, olha, Deus, a minha oferta é uma demonstração que eu amo as coisas do Senhor, que eu invisto no reino de Deus, na vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, onde tivemos o culto dos jovens. E da onde que vem esses recursos, meus irmãos? Deus faz dinheiro cair do céu assim, ó? Não! Vem do meu, do seu dízimo e da sua oferta, porque é investimento na vida dos nossos jovens. Se você não se preocupa com isso, também ore a Deus, porque a igreja precisa investir em oração, em dinheiro. Domingo, eu acho que passado, teve um missionário aqui falando dos desafios da obra missionária. Você está aí no seu conforto, está sentadinho, belo e bonito, mas tem homens e mulheres, missionários, que entregam a sua vida em prol do reino de Deus. E se eu e você não pode ir lá na Bahia, no Acre, ou lá no Rio Grande do Sul, ou aonde quer que for, porque a gente está mais interessado nos nossos interesses econômicos, então invista na obra de Deus, para que a nossa igreja também possa enviar recursos para missionários, para outras igrejas. Hoje eu fui pregar numa igreja, já tinha sido convidado há muito tempo, então, para cumprir com o meu compromisso, fui pregar hoje lá numa igreja, bem pequenininha. Eu acho que a igreja, ela tem o tamanho desse púlpito. Um banheiro, não estou falando isso para desprezar nenhuma igreja, entenda bem a minha colocação,
para você entender um detalhe. Um banheiro, a igreja é esse púlpito, o templo. Sem estacionamento. As crianças, elas se reúnem, sabe aonde? Na cozinha. Na cozinha. E o pastor lá me mostrou. Não tem nem cadeirinha, não tem nem mesinha para as crianças fazer as suas atividades. Então, quando a gente fala sobre dízimo e oferta, é um investimento que a gente está fazendo nas crianças, nos seus filhos, aqui aprendendo a palavra de Deus. Ou que não seja seu filho, mas talvez um menino, uma menina, uma criança que está crescendo e para a glória de Deus, ali aprendendo a palavra, ali vai se tornar um grande homem e uma grande mulher de Deus. Porque a igreja, nós adultos, estamos investindo no reino de Deus. Não estamos olhando só para o nosso umbigo, só para as nossas vontades, só para os nossos desejos, só para os nossos interesses. Então pense isso. Você está investindo no reino de Deus? Dízimo e oferta é um momento para isso, tá bom? Então, com muita alegria, nós vamos entregar o nosso dízimo e a nossa oferta. Vou pedir para a igreja se colocar de pé e nós orarmos para esse momento. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento de dízimos e ofertas, que também é um momento de adoração ao Senhor. Adoração porque nós reconhecemos que não é o dinheiro que nos sustenta, apesar dele ser importante nas nossas vidas. Mas quem nos sustenta é o Senhor. Quem nos dá a provisão é o Senhor. E nos dá um coração sensível para investir na tua obra, no teu reino, para investir em outras vidas, que talvez não tenha condições para comprar uma literatura, alguma coisa desse tipo, mas que a nossa igreja possa abençoar outras vidas, outros lugares, com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós não estamos aqui plantando para uma instituição secular, nós estamos semeando para algo que é eterno. Talvez um dízimo e oferta. É um folheto que a igreja compra. E aquele folheto vai chegar na mão de alguém que vai encontrar a salvação em Jesus. E talvez aquela pessoa, ela vai evangelizar a família. Ela vai evangelizar o seu bairro. Então, quando nós falamos de investimento no reino de Deus, nós estamos falando de algo eterno. E que a nossa igreja, nós tenhamos esse coração sensível e generoso na obra de Deus, Pai. Abençoa o teu povo, multiplica na vida de cada um. Se alguém tem tido dificuldades, que o Senhor possa suprir a necessidade dos teus filhos e que nós possamos ter essa alegria de trazer o nosso dízimo e a nossa oferta na casa do Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Descansarei, pois sei que
Senhor, irmãos. Aplauda o Senhor, igreja. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos meditar na palavra do Senhor. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Do verso 1 até o 9. A gente vai ler, na mensagem os outros versículos na sequência, mas só para início, esses 9 versículos, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito, e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para lhe dizer: que os deuses me castiguem com todo o rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tire a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali junto à sua cabeça havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Esse mês de setembro, os irmãos sabem, ou já ouviram dizer, que é o Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo, ele visa combater o suicídio. Para os irmãos terem uma ideia, há várias razões, motivos que levam as pessoas a se suicidar. E pensando nesse tema, eu queria dividir com os irmãos essa questão que nós devemos levar em consideração, que é a depressão. Nós vamos ver aqui nesse texto vários elementos aonde Elias passou por esse momento. E que nós precisamos também avaliar a nossa vida. Porque talvez hoje isso não esteja tão visível para você. Obviamente que eu não quero e nem espero que ninguém passe por isso. Mas existem pessoas que talvez já estão nesse processo depressivo e que de repente pode levar até a morte. Para os irmãos terem uma ideia, olha só uma informação da Organização Mundial de Saúde. Eu não vou entrar em detalhes, essa coisa toda, mas é só uma informação para os irmãos. Aproximadamente mais de 100 milhões de pessoas em todo o mundo estão passando por depressão. Mais de 100 milhões de pessoas. E eu disse para você que a depressão,
ela é um dos elementos, mas existem vários. Um dos elementos que leva a pessoa ao suicídio. Nós poderíamos considerar que dentro dessas 100 milhões de pessoas, talvez esteja eu e você. Nós podemos considerar, dentro dessas 100 milhões de pessoas, que talvez, no mínimo, metade delas já pensaram em tirar a sua própria vida. É interessante uma colocação aqui, também outra informação, que a depressão e o suicídio, né? Claro, uma coisa leva a outra. Estava na faixa etária dos idosos, até um certo ponto. Idosos se suicidando. Quando a gente pensa, né, que o idoso, ele já teve a sua experiência de vida, quando ele tem uma maturidade maior para poder passar informações para os seus filhos, para os seus netos, sobrinhos, nós vemos idosos passando por depressão e suicídio. Pessoas que você deveria olhar e ver que essas pessoas, esses seres humanos, têm sabedoria e poderiam dar qualquer conselho para nós, mas essas mesmas pessoas estão tirando a sua própria vida. E aí, uma pesquisa mais recente, hoje, a faixa etária de depressão e, consequência disso, do suicídio, está na idade de 14 a 25 anos de idade. Nós estamos falando de adolescentes e jovens que já estão vivendo um processo de depressão na sua vida e que talvez, dentro desses mais de 100 milhões de pessoas, podem ser uma delas que vai tentar o suicídio. No Japão, é um país onde o número de suicídio acontece maior do que outros países. O Japão. Uma coisa muito alarmante para nós, para você ter uma ideia. Veja isso. 70%, irmãos, 70% das pessoas que se matam têm o livro como obra de cabeceira de como se suicidar. Isso no Japão. Livros que chegam a serem escritos como e que forma você pode se suicidar. Isso é terrível. Porque se a gente está falando de livro, e hoje em dia, entre aspas, algumas pessoas podem até achar o livro antiquado, porque se comparado à internet, que você num clique tem acesso a várias informações, se um livro traz informações de como uma pessoa ela pode se suicidar, imagine esse mundo da internet, o que influencia jovens, adultos e até idosos a tirarem a sua própria vida. Sinais de depressão, eu coloquei aqui 4, não é para a gente não se estender, só para você se basear, porque talvez alguém não tenha essas informações. Coloquei 4 sinais de depressão: insônia ou hipersônia, pessoas que não conseguem dormir, ou pessoas que ficam muito sonolentas, falta de energia, tristeza profunda e alteração, às vezes, no peso, porque elas não têm vontade de comer
ou elas comem muito por ansiedade. Não estou caracterizando esses sinais aqui como um padrão, viu? Pelo amor de Deus. Não é nem minha área isso, eu só estou aqui dando assim, bem superficialmente, uma informaçãozinha aí para a gente ter ideia como isto está acontecendo, se é que na sua vida, na sua família, no seu contexto de vida, você já não ouviu falar sobre isso, ou já passou por essa experiência. Causas aqui no texto da depressão de Elias, porque a gente pensa que a depressão, ela é coisa do diabo. Não sei se você já ouviu essa história, mas eu quero desmistificar isso, porque a depressão, ela não é do diabo, ela é uma doença que nasce aqui na cabeça, nos nossos neurônios. E que muitas vezes as pessoas precisam ser tratadas para isso. Precisam de um acompanhamento de um profissional da área mais aprofundada. Talvez precisam de um remédio para ajudá-las a sair desse momento. Porque existem pessoas que talvez você já ouviu ou vai ouvir dizer, falando abobrinha. Ah, está com depressão? É o diabo, é o demônio na sua vida. E quando a gente olha aqui para esse texto, nós não vamos ver nenhum demônio, nenhum diabo na vida do profeta Elias. E diga-se de passagem que ele foi um grande homem de Deus. Um homem que foi usado nas mãos do Senhor. Um homem que fez milagres ali através de Deus na vida dele. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver alguns sinais de depressão na vida do profeta Elias. Como, por exemplo, desesperança. Quando ele venceu, uma batalha lá espiritual contra os profetas de Baal, a gente está vendo isso do texto. Lá no versículo 2, o que acontece? Jezabel, a esposa do rei Acabe, ela ameaça Elias. E aí o que acontece? Aqui diz o texto, que Elias teve desesperança. Elias teve medo. Elias teve um momento de solidão, de pessimismo. Porque diz o texto assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Para você que é machão, para você que é super espiritual, talvez se você falasse, não, mas se eu fosse Elias, eu ia encarar Jezabel. Porque eu tinha vencido aí os profetas de Baal. Mas o que acontece? Mesmo depois de uma grande batalha, diz o texto claramente para mim e para você, que Elias teve medo. E ele não só teve medo, ele alimentou isso dentro dele e ele, fugiu. Poderia ter dito assim, olha, essa Jezabel é muito abusada. Essa mulher enviada pelo capeta, pelo inferno, pelo diabo, quem é ela para ficar me enfrentando? Se eu acabei de enfrentar os profetas de Baal. Mas diz o texto aqui que Elias, eu vou pegar aqui alguns pontos do texto, Elias, ele teve medo, fugiu, entrou num deserto, andou naquela vastidão de terra por 40 dias, 40 noites. E entrou numa caverna, se escondeu. Não queria mais saber de nada. Mas a história de Elias não acaba só aí não. Porque diz o texto que ele pediu a própria morte. Aí é um outro, se Deus assim permitir, é uma outra questão da gente se aprofundar um pouquinho mais sobre o suicídio. Elias pediu a morte. Que oração é essa, meus irmãos?
se a gente está aqui pedindo para Deus abrir uma porta, para Deus dar saúde para o enfermo, se a gente está orando para Deus salvar aquele que está longe da sua graça e da sua misericórdia, que oração é essa de Elias que pede a morte? Que talvez até alguém entre nós já fez um tipo de oração assim. Que talvez nas suas orações dizendo: eu não aguento mais essa pressão, eu não aguento mais, talvez vamos usar aqui os elementos da vida de Elias, eu não aguento mais essa perseguição, eu não aguento mais essas vozes, eu não aguento mais, sabe, as pessoas dizendo isso ou aquilo, eu não aguento mais ter que tomar decisões. A vida do profeta Elias, que pediu a morte. E que talvez você não fez uma oração tão clara como ele fez. Mas nas suas colocações, talvez, se você buscar ou se lembrar disso, talvez as suas falas se assemelham com esse tipo de colocação. Talvez você não pediu: Deus, tira a minha vida, já cheguei no limite, hoje, dia 17 de setembro, pode me levar, Senhor. Talvez você não fez uma oração tão clara assim, mas talvez os seus argumentos com Deus se assemelhem a isso. Mas Elias, ele fez uma oração muito clara dessa forma, né? Diz lá no verso 4: chegou Elias a um pé de giesta, ele sentou-se debaixo dele, está aí na sua Bíblia, e orou pedindo a morte. Ele orou. Dá para perceber isso? A gravidade da situação que Elias estava vivendo. Dá para entender, meus irmãos, que existem situações que nós talvez estejamos vivendo, que é hora, é momento da gente avaliar o nosso coração, porque nós estamos falando sobre questões emocionais. A gente muitas vezes cuida da nossa cabeça, a gente cuida do nosso corpo, da nossa saúde física, mas a gente às vezes despreza a nossa saúde emocional. Existem as doenças psicossomáticas, que é considerada aquelas doenças que começam no emocional e elas são, vamos usar essa expressão, ela é transferida para o físico. Ela se fica doente porque o seu emocional não está equilibrado. E Elias estava assim. Elias já estava esgotado, cansado, né? Depois de uma caminhada, ele sentou-se debaixo de um pé de giesta e pediu a morte. Olha só as palavras desse homem, dizendo: eu já tive o bastante, Senhor. Será que essa não é a sua oração nesses últimos dias? Deus, eu já tive bastante, já vivi demais, não preciso mais seguir em frente. Querido irmão e irmã, eu quero te dizer uma coisa: quem decide isso na sua vida é Deus, não é você. Não é você que vai dizer: ó, para mim tá bom, já chega, não quero mais. Porque se você está vivo, se você está aqui hoje, é porque Deus sabe que você é capaz. Amém, igreja? A Bíblia declara que Deus, Ele não dá um fardo maior do que aquilo que a gente possa suportar. E se você está com fardo hoje, sei lá se é um problema, se é uma doença, se é um desemprego, se é falta de dinheiro, não sei qual é o seu problema, mas se você está passando isso, Deus é Deus para te dar capacidade para você superar essa situação. Amém, igreja? Mas só que Elias, naquele momento, ele fez o quê? Ele pediu: tira a minha vida, Senhor. Eu não sou melhor do que ninguém. É mais ou menos assim: olha, eu sou um Zé Ninguém aqui. Eu sou um coitado, eu sou um inútil, Deus. Eu não sou, é Elias que está falando, irmãos. Eu não sou melhor que os meus antepassados que já viveram.
Então, para mim, ter vivido 10, 20, 30 anos, não sei a idade que Elias tinha aqui, mas seja qual for a idade, ele estava dizendo assim: olha, eu não sou melhor de quem já morreu, eu tenho que estar com eles. E quantos de nós às vezes nos julgamos inúteis? Quantos de nós às vezes nos julgamos incapacitados? Quantos de nós muitas vezes diante da situação que vem até nós, a gente fala: e agora? Olha, eu errei de novo, olha, eu não vou conseguir. Quantos de nós, queridos, às vezes perdemos a perspectiva de futuro? Mas nessa noite eu creio que há uma saída para mim, para você. Você crê nisso? Diga um amém. Há uma saída para nós. Porque, né, desde o começo do culto vem sendo falado isso. O nosso Deus é poderoso. Na oração foi falado isso. Nós servimos a um Deus poderoso. Agora, nesse texto aqui, ele nos mostra alguns caminhos, alguma direção para mim e para você que talvez esteja nesse processo de depressão, que ainda nem descobriu, mas talvez se o Espírito Santo te mostrar: filho, filha, você está começando a entrar nesse caminho. Então é hora de você abrir os teus olhos e fugir desse fardo da depressão. Amém, queridos? E a primeira coisa que nesse texto diz, no verso 5: Elias deitou debaixo de uma árvore e dormiu. Interessante isso. Sabe, irmãos, às vezes a depressão ela vem de uma estafa nossa. A nossa vida, não sei se você tem percebido isso, ela tem sido muito agitada. É um corre-corre, e parece que quanto mais tempo você tem, menos você tem. Às vezes, não sei se já passou por essa experiência. Se eu tivesse mais tempo. Só que aí você tem mais tempo, você arruma coisa para fazer. Aparece coisa para fazer. Principalmente se a mulher estiver em casa, ela vai falar assim: você vai consertar aquele armário. Vai, irmãos, tempo não vai faltar. Né, irmãos? Se o marido estiver em casa lá, não pode, coitado, nem descansar no sofá. A mulher já olha para ele: danado, está descansando, né? Aqui não. Eu estou brincando, mas, irmãos, às vezes é assim a vida. Quanto mais tempo você acha que teria para fazer outras coisas, a grande verdade é isso: menos você tem. A vida é muito corrida, é muito agitada. Sim ou não, igreja? A nossa vida está assim. Agora, se você está sobrando tempo, então curta esse momento, porque pode ser que amanhã acabe. Porque a vida é desse jeito, irmãos. Você tem que fazer isso, resolver aquilo, é um compromisso ali, é tal e aquela coisa toda. E a gente, às vezes, precisa tirar um tempo para descansar. Descansar o nosso corpo, descansar a nossa mente, a nossa cabeça, os nossos pensamentos. Sabe, porque você está tão focado naquilo. Não, eu tenho que resolver. Não, eu tenho que fazer isso. Não, eu tenho que dar a resposta. Não, eu tenho que... Queridos, às vezes você vai ter que abrir mão de uma vida agitada para você descansar um pouco. Trazendo isso para o mundo espiritual, para nível espiritual, é quando você descansa em Deus. Jesus disse no Evangelho de Mateus: não andeis ansiosos com nada. Com nada. Pastor, quer dizer que então eu não tenho que trabalhar, eu não tenho que programar o meu futuro, a minha vida financeira? Eu não estou dizendo isso, mas tem gente que às vezes só foca nisso e acaba ficando doente. E Jesus disse: não andeis ansiosos com nada. Com nada. A gente precisa, irmãos, aprender a descansar no Senhor.
Não é só o nosso corpo físico que você tem esse direito de você descansar, de repente até dormir um pouquinho mais tarde, mas também descansar espiritualmente, a sua alma. Quantos estão cansados, sobrecarregados, porque a sua alma não descansa? Porque quando elas vão deitar, elas estão pensando, e amanhã o que vai ser, e semana que vem, e o ano que vem, não acabou nem esse ano de 2023, ela está pensando em 2053. Você tem que descansar sua alma. Salmo 62, verso 1 diz: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Amém, igreja? Ou a gente confia completamente em Deus, ou você vai viver, melhor dizendo, você vai morrer fazendo as coisas. Tem hora que você tem que falar, peraí, eu preciso descansar no Senhor. Eu preciso entregar esse problema aqui, eu preciso entregar na mão de Deus, Deus está aí, cuida, resolve aí para mim, Pai. Dá um jeito. Não ficar assim, mas minha vida está de um jeito, nossa, vou para lá, vou para cá, e ponho aqui, e dou a volta, sabe? E ponho aqui, e ponho lá. Não, meus irmãos, tem hora que você fala, Deus, está aqui, cuida aí, descansa. Porque o Senhor, Ele cuida de nós. A gente precisa deixar esses fardos, meus irmãos, que às vezes estamos sendo sobrecarregados. Aqui nesse texto nos mostra claramente isso. Elias, ele expôs a sua dor diante de Deus. Ele abriu o seu coração. Ele abriu a sua alma. Ele abriu a sua dor. Quantas pessoas talvez você tenha cumprimentado, se isso não é você? E você pergunta, tá tudo bem? Ela, tá tudo bem. Tá lindo e maravilhoso. Aquele sorriso falso. Aquele sorriso, que parece que pôs botox e ficou assim, puxado. Mas na verdade, lá dentro da alma dela, lá dentro do coração dela, está dizendo, não está tudo bem. Não está tão tranquilo assim. E aí Elias, aqui nesse caso, quando ele já estava lá na caverna, lá dentro da caverna, diz o quê? O Senhor chama ele, Deus até permite, irmãos, a gente viver o nosso ápice de momentos sentimentais. Deus até permite isso. Mas tem uma hora que essa página precisa ser virada. Deus permite você, sabe? Quer carregar o fardo? Deus deixa. Sabe por quê? Para amanhã depois você falar assim, filho, você está carregando demais isso aí. Deixa eu te ajudar. E aí, aqui esse texto, diz assim, que lá na caverna, Deus faz uma pergunta para ele. O que você está fazendo aí, Elias? E ele responde, Deus. Aí vem aquele, aquele chororô de Elias. No bom sentido, claro. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os seus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único, olha só, ele olhando para si mesmo, só para ele. Sou o único que sobrou, e agora também estão querendo me matar. Sabe quando você olha a vida, que é tudo contra você? É alguém da tua família que é contra você. Às vezes é impressão, É alguém lá do teu trabalho que é contra você. É algum irmão da igreja que é contra você. É o pastor que é contra você. Deus me livre, Claro que não. Mas às vezes a gente tem essa impressão, que tudo e todos estão contra nós.
E aí Elias faz isso, né? Todo mundo rejeitou a tua aliança, só sobrou eu, Deus. Eu sou o mais santo, eu sou o mais religioso, eu sou mais isso, sou mais aquilo. E aí, queridos, Deus dá um chacoalhão em Elias e lembra ele da promessa. O Senhor disse para Elias: saia daí da onde você está. Sai daí, Elias. Abre mão desse buraco escuro, sujo. Sai dessa caverna, Elias. Sai daí, Elias, porque não é aí que eu planejei de você estar, Elias. Sai desse lugar, Elias. Sai e fique no monte, na presença, pois o Senhor vai passar, disse Deus para Elias. Finalizando aqui, irmãos, e Elias fez isso. Quando ele viu ali a presença de Deus cuidando dele, aí Deus disse para Elias: olha, Elias, tem muita coisa ainda para fazer. Tem muita coisa, Elias. As coisas não acabaram por aqui, não. Porque o Senhor disse para ele no verso 15, se você quiser acompanhar. O Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto em Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também, não era só um não, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, para suceder a você como profeta. Deus ainda tinha uma história na vida de Elias. Ele já estava pondo um ponto final e Deus querendo que ele continuasse. Às vezes a gente está pondo final numa história que Deus não colocou um ponto final ainda. A gente às vezes está jogando a toalha, estamos entregando os pontos, estamos abandonando as coisas aonde Deus não falou para você deixar, aonde Deus não falou para você sair desse lugar, aonde Deus não falou para você abandonar, porque não foi Ele que colocou o ponto final. Talvez você está querendo colocar um ponto final, mas Deus diz: eu ainda não coloquei um ponto final nessa história. Porque na vida aqui do profeta Elias, ele tinha que continuar. Ele tinha que continuar a sua missão, o seu trabalho. Ele tinha que ajustar a sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um pedaço de uma música, de um louvor, para que as nossas ideias estejam sendo mais uma vez reorganizadas por Deus, para nós orarmos, para a gente orar e pedir a Deus o que a gente precisa nessa noite. Talvez deixar um fardo, talvez deixar um momento que não deslancha na tua vida, que não vai. Vamos cantar. Tantas lutas, tantas dores, num deserto pareço estar, mas te entrego os meus temores. Sei que em ti, Senhor, posso confiar. Poder pertencer ao Deus de amor.
interessante que a palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Escute isso. O texto diz: de repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Elias foi levado aos céus por um redemoinho. Sabe o que é isso, irmãos? Ele estava pedindo a morte, e Deus nem permitiu ele passar por esse processo, porque Deus tinha planos maiores para Elias. Sabe que isso tem a ver comigo, com você, com o nosso futuro, irmãos? Talvez você esteja colocando o ponto final aonde Deus não disse que é um ponto final. Porque Elias experimentou aquela experiência, aquele momento de ser elevado aos céus. Nem a morte ele experimentou. Talvez você tenha já falado com o Senhor coisas desse sentido, mas Deus não quer isso para a sua vida ainda. É Ele que determina todas as coisas. Então olhe para o Senhor nessa noite, olhe para Deus, olhe com esperança. Aqui a gente pode dizer na vida de Elias de dias melhores, porque ele pediu uma coisa e nem por isso ele passou. Eu creio que nessa noite Deus quer fazer isso também na sua vida. Tem coisas que você tem pedido que Deus nem quer que você passe por isso. Então se coloque nas mãos de Deus, para que Ele possa conduzir a tua vida, assim como Ele fez na vida de Elias. Elias, eu estou te dando algo mais. Você vai ungir ainda 3 reis, Elias. Volte pelo caminho que você fez, para você perceber que sou eu na sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos, Senhor, nessa noite. Oh Deus, estamos vivendo dias tão difíceis, Pai, mas nós cremos num Deus que cuida de nós como cuidou de Elias. Ele mesmo já tinha desistido, ele já tinha desistido das suas atividades, do seu propósito, do seu ministério, do seu chamado, da sua vida, mas o Senhor demonstrou na vida daquele homem que tinha mais coisas na vida dele, um futuro melhor, que o Senhor ainda iria usá-lo. Talvez você aqui essa noite, por uma situação que você passou, talvez você disse isso com suas palavras: oh Deus, eu não aguento mais. Talvez você não pediu a morte, mas você disse: Senhor, eu não quero continuar, eu não quero seguir em frente com isso. Mas eu quero te dizer nesta noite que é Deus que está falando ao seu coração. Continua, filho, continua, filha. Eu tenho promessas na sua vida, na sua história. Eu tenho coisas novas ainda para realizar em você e através de você. Não permita os seus sentimentos dominarem o seu coração. Não permita os seus sentimentos dominarem a sua mente, porque diz a palavra que enganoso é o coração do homem, quem pode discerni-lo? Mas deixa nessa noite o Espírito Santo agir na sua mente, no seu coração, e trazer você de volta para o lugar aonde Deus quer que você esteja. Quando Deus falou para Elias: volte pelo mesmo caminho que você veio e vá ungir. Deus tinha esse propósito na vida de Elias. Eu não terminei com esse propósito na sua vida, Elias.
Você estava indo para um lado, mas eu quero que você esteja do outro. Talvez Deus esteja falando isso para você. Se lembre, como nós cantamos nessa canção, como é bom pertencer ao Deus de amor. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Oh Deus, nos ajuda esta noite a olhar não as circunstâncias, mas olhar as coisas celestiais, o reino de Deus, o teu amor, o teu favor. E o Senhor aqui esta noite, você veio para ter uma direção de Deus. Você veio aqui essa noite para receber um apontamento de Deus. E o apontamento, o direcionamento é esse: volte pelo mesmo lugar que você veio, porque agora essa posição não é o lugar que eu quero que você esteja. Saia dessa caverna, saia desse lugar. Não é aí que eu criei você, não é aí que eu quero que você esteja. Saia desse lugar escuro, saia desse momento de solidão, saia desse momento de tristeza. É o Senhor quem fala com você, que Ele quer te dar um novo caminho, uma nova missão. E eu creio que Deus está fazendo isso com alguém aqui. Ele está tirando você dessa caverna, desse lugar escuro, e Ele está te mostrando novamente a sua missão, o seu propósito. A vida de Elias foi marcada por milagres. E ungir reis era algo muito especial. E Deus, falando com Elias isso, estava dizendo: Elias, foi para isso que eu te chamei, foi para isso que eu te criei. E Deus está falando para vocês, eu estou te tirando deste lugar e trazendo de volta ao propósito que eu te criei, que eu te formei. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, tira qualquer tristeza, abatimento do nosso coração, nos faz enxergar coisas novas. Se alguém está passando por esse momento de depressão, então, Pai, de alguma maneira, com teu poder, traz de volta esta vida. Não deixe ela tropeçar e cair nesse mundo tão obscuro, tão solitário e vazio que é isso. Mas traz essa pessoa de volta, trazendo vida, alegria ao seu coração, prazer. Traz, Senhor, esta noite, essa vida de volta, Pai. Oh Deus, é alguém aqui neste lugar, Pai. Traz essa vida de volta, Deus. Abre os seus olhos. Desperta esse coração, Senhor, que talvez se entregou, que não vê mais perspectiva. Traz de volta, Jesus. Dá um novo caminho, um recomeço, uma história linda e maravilhosa. É isso que o Senhor quer fazer com você aqui essa noite. Muito obrigado, Pai, por essa noite, por esse culto. Nos abençoa ao retorno dos nossos lares e dá-nos uma semana abençoada em nome de Jesus. Levanta as suas mãos, que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. E o povo de Deus diz: aplauda ao Senhor. Deus te abençoe. Antes de sair, dá um abraço quem está do seu lado. Uma ótima semana de paz na presença de Deus.